Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mecanismo aqui da Reprofit. Eu sou Fabiano Reis e eu estou aqui hoje com o grandíssimo Fernando Ferreira. Fala aí, Fernandão, como que você tá hoje? Fala, meu querido. Um grande abraço aí. E um abraço a todos os nossos ouvintes que eu posso te falar, Fabiano. Nos últimos dias só cresce esse canal. E eu, particularmente, gosto muito da nossa audiência. Né? Ver tudo isso crescendo é graças a vocês. Então eu deixo aqui um carinho especial. E hoje a gente vai falar de psicologia do consumo. É isso, Fabiano? Isso, e não só do consumo, mas das vendas também, né? Como que funciona para a gente entender a cabeça humana para até acontecer uma venda. Enfim, o papo hoje vai estar muito legal, aquele papo leve, aquele papo descontraído para você ouvir enquanto você está dirigindo, enquanto você está até mesmo fazendo alguma tarefa aí diária na academia. Enfim, vamos lá para o nosso bate-papo. Fabiano, eu gostaria de dar até uma breve introdução, que é o seguinte: como a psicologia influencia as decisões de compra na sociedade pós-moderna, tá? Eu falo pós-moderna porque baseado em Bauman, tem sido uma das minhas últimas leituras, não é? Eu venho lendo as obras dele relacionado a liquidez, então ele tem ali uma coletânea, Amor Líquido, Tempos Líquidos, Nascidos em Tempos Líquidos, tem Medo Líquido, tem Sociedade para o Consumo, não é? Que então aqui é o tema até do nosso podcast hoje, como a psicologia influencia tudo isso, não é? E eu gostaria de tirar aqui para você o que eu penso a respeito disso, baseado não só nesse pensador, mas eu gosto muito de outro cara também que fala disso a respeito no marketing, a respeito disso no marketing, que é o Seth Godin. Ele tem ali alguns livros bacanas, né, como Tribos, que eu acho bem legal. Tem um outro também que é Marketing de Permissão. Então são livros que eu indico a galera a poder ler. Gente, eu acho que assim, basicamente, quando a gente está falando em compra, a gente tem alguns gatilhos que nos movem em direção a comprar algo, tá? E a parte psicológica, ela é de extrema importância, não é? Vou te perguntar uma coisa, Fabiano. Quando você toma a decisão de comprar qualquer coisa que seja, desde um alimento, desde um bem de consumo, um bem durável ou não durável, de onde vêm as razões, de onde vêm as premissas quando você vai realmente fazer uma compra? Tá, vamos lá. Primeiramente, eu penso na qualidade do produto, no retorno que esse produto vai me dar, desde que seja um alimento, enfim, um item de vestir, qualquer coisa. E também, eu diria que na experiência de comprar e de se ter aquilo. Então, acho que eu Certo. diria que são esses três pilares importantes para mim. Ótimo. Então você parte do pressuposto, gente, vocês analisando, por exemplo, o Fabiano fazendo uma análise aqui do que ele me falou, ele parte para um lado do cérebro que a gente fala o lado mais racional. Então, se o Fabiano, Mais racional mesmo, mais o racional. Fernandão é sempre ali, né? Sempre trazendo, surpreender a audiência hoje, hein, Fabiano? O que Eu acontece? pensava que eu era Então, mais emocional, hein? Mas eu fui pois surpreendido. é. Pois é, no caso, Fabiano, existem dois hemisférios, tá, no nosso cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. No seu caso, você utiliza mais o hemisfério esquerdo, ou seja, você é um cara um pouco mais realista, matemático, detalhista, crítico, Aham. ético em relação a produtos, e menos intuitivo, menos impulsivo, menos artístico, menos não é não linear, só tomar decisão é linear. Então, as empresas, sabendo disso, gente, partem para a psicologia do consumo. Ou seja, quando você verificar propagandas relacionadas à alimentação, é óbvio que essas propagandas vão utilizar mais o lado direito do cérebro, porque é um pouco mais criativa, intuitiva, sensitiva. Não é por quê? Porque tem que aguçar o seu emocional. Muitas das vezes nós aqui no Brasil, nós comemos por pura, muitas das vezes, ansiedade. Tô certo ou não, Fabiano? Olha, eu vou dizer que é pura verdade, hein? Eu posso dizer que às É, vezes a gente tá naquela ânsia,
do dia a dia e fala, não, deixa eu comer uma coisinha pra dar uma relaxada. Ó, quem aí é fã do chocolate, pode se entregar aqui. Ou do cafezinho também, né? Que o Ah, não, do Fernando aí gosta cafezinho do eu já. cafezinho. A gente tava vendo um curso esses dias, cara. E aí a minha esposa falou o seguinte, né? No curso tava falando que a gente pode tomar durante 7 dias, tomar cerca ali de uma xícara e tal. E aí ela falou: ah, 7 dias, você toma 7 xícaras no dia? Eu falei, então eu tô pego. Ou Eu seja, diria que até cara, mais, né? é realmente importante a gente dar essa atenção, né, Fabiano, pro nosso corpo, do que a gente consome, por que a gente consome. Por isso que quando a gente fala da psicologia nas compras, ela existe, gente. É real, não é aqui a gente tá falando aos ventos, não. Isso é algo que foi estudado, é estudado o tempo inteiro, por quê? Sempre as emoções, tá? Ou emoção ou cognição vai afetar a decisão de compra, Fabiano. Então, ô, Fabiano, a gente consegue falar de um pouco mais aqui a respeito de algumas teorias e eu vou meter Maslow aqui. Olha só, Maslow. Cara, na faculdade de publicidade que eu cursei, Ah, né? A gente sim. falava muito sobre Maslow, né? Numa determinada matéria. Sim. E hoje em dia, eu diria que isso é muito importante para quem estuda marketing e tudo mais, porque você começa a entender e pensar, ah, aquele produto está situado naquela situação ali da pirâmide. Então, dá uma explicadinha básica e depois eu vou até pegar aqui a pirâmide certinha para você, para a gente falar pro pessoal o que que é a pirâmide de Maslow. Boa. Cara, primeiro a gente falar quem é ele, né? O Abraham Maslow, ele que trouxe uma teoria muito importante, não somente, né, num contexto aqui associado a marketing, porque a ideia inicial não era essa, e sim a psicologia humanista. Então esse cara era um pesquisador norte-americano, viveu ali entre 1908 a 1970, atuou em Columbia, Wisconsin, em algumas universidades famosas lá nos Estados Unidos. E o estudo dele, baseado em psicanálise, Fabiano, observou partes do comportamento humano. Ou seja, ele divide a teoria das necessidades humanas, tá? Então ele divide em 5, que é a fisiológica, a de segurança, Isso. a social, a de autoestima e de realização pessoal. E ele traz isso numa hierarquia. Quer compartilhar com o pessoal essa hierarquia da base para cima? Bora lá. Primeiro a gente fala aqui da fisiologia, né? Que são os itens básicos para você sobreviver: comida, água, sono, repouso, enfim, básico do básico. E aí você começa a pensar nos produtos, né? O que que tá dentro da fisiologia? Ah, comida, por exemplo, comida, arroz, feijão, a água que se vende, né? Então, Uhum. tudo isso faz parte da fisiologia. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a segurança. Então aí tá a liberdade, segurança contra a violência, ausência de poluição, ausências de guerra, trabalho seguro. Então a gente começa a pensar naquelas empresas de segurança, de proteção privada, enfim. E aí a gente passa para as necessidades sociais, que são aquelas necessidades que a gente fala de família, amigos, grupos sociais, comunidade, amizade. Então, tem diversos outros produtos também sociais que a gente consegue integrar aí. Por exemplo, um produto social que eu diria que as pessoas geralmente vão para socializar é, por exemplo, um bar, Cerveja, um uma vinho, isso, isso, um restaurante, que restaurante. muitas vezes não tá na fisiologia, às vezes está no social, porque as pessoas não vão ali apenas para se alimentar. Um E cafezinho. depois, exatamente, cafezinho. E aí vem aqueles produtos de estima, que aí a definição é de aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento, responsabilidade. Então, vamos colocar aí, faculdade, universidade, seria um produto de estima. Consegue dar outro exemplo aí, Fernanda? Cara, vamos lá, é reconhecimento e prestígio. Então, muitas das marcas, e aí eu vou até associar pegando esse gancho seu, pô, tem um Rolex. Falou que você tem um Rolex, tem um iPhone, e aí as marcas caem em cima disso na psicologia. Puta, o cara tem um iPhone, tem um Rolex, etc. Então a marca, Fabiano, ela entra ali na quarta pegada ali na pirâmide de Maslow, ela fala, eu vou trabalhar estima. Ele vai se sentir prestigiado, reconhecido, ou comprar um Isso. carro bacana, Fabiano. Isso aí é estima pura, cara.
Isso. E por último, a gente tem a autorrealização, que aí é o topo do topo da pirâmide humana, né? Então Sim. seria aquelas realizações maiores, por exemplo, ter uma casa luxuosa, ter um carro luxuoso, enfim. E vamos deixar no nosso post do nosso blog essa pirâmide para vocês verem visualmente que é legal. E a gente até Uhum. pode fazer lá no nosso blog uma divisão de marcas. Por exemplo, essa marca trabalha isso, essa marca trabalha essa parte. Acho que vai ficar Boa. legal para você entender e até mesmo para pensar no seu negócio, onde que está situado ali na pirâmide. Combinado. Vamos deixar assim. Combinado? Então, vamos lá, vamos deixar aqui na descrição do episódio. E aí vamos falar mais, Fabiano, do que quando a gente traz esse modelo de comportamento, a gente passa algumas percepções, influências sociais, né? Para quê? Para a gente traçar tudo isso em como de verdade aqui no Brasil, embora a gente tenha ouvintes em outros países, a gente vai se ater um pouquinho aqui a Brasil, mas serve sim para outras culturas, né? Como a gente tem, por exemplo, Fabiano, eu gosto de citar sempre os clientes que nós temos na Austrália, por exemplo. Então lá a gente tem um outro cenário de como a gente vende para aquele público, certo? Então, até mesmo, pô, Sim, qual canal de aquisição é melhor? Lá, pô, por exemplo, não é utilizado o WhatsApp WhatsApp. para consumir produto. Então a empresa tem que olhar para um outro canal, ser um pouco mais respeitosa. Mas falando de Brasil, onde todo mundo, por exemplo, está no WhatsApp, etc., acontece muita venda um a um, eu parto do seguinte princípio. A pessoa, Fabiano, que está aqui nos ouvindo, tem que entender em qual parte da pirâmide, na pirâmide de Maslow, o produto dela ou o serviço está, para ela começar a trabalhar essas percepções. Então, se o seu produto ou serviço é algo de necessidade humana, então você vai ter que trabalhar aspectos sobre a necessidade humana e trazer vantagens que a pessoa vai ter se utilizando do seu produto ou serviço. Se atrelado à parte de segurança, vai ter que trabalhar aspectos de confiabilidade, etc. Então, é sempre primeiro ponto, Fabiano, prático, porque aqui no nosso podcast a gente gosta de ser prático, por isso que é o mecanismo, é onde o meu produto ou serviço está dentro dessa pirâmide. Você concorda? Você tem alguma opinião? O que, que você complementaria aí, Fabiano? Eu concordo exatamente com o que você disse de entender aonde que está o seu produto situado. E dentro disso, você já vai começar a pensar de como você vai direcionar a sua comunicação, entender também quem é seu público, em qual momento da vida ele está. Porque se você vende produto de necessidade básicas, né? Que seria ali a base da pirâmide, esse seu produto, muito provavelmente, ele vai ter uma penetração no mercado muito maior do que um produto de autoestima, que é lá do topo da pirâmide. Então, a comunicação é diferente, o tamanho do seu público é diferente. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso também. E aí eu quero puxar outro gancho aqui, Fernando. A gente Uhum. sempre fala aqui na questão do consumo, e aí eu tava pesquisando sobre isso, né? E eu acabei encontrando um filósofo chamado Schopenhauer. Vamos puxar o Schopenhauer. Schopenhauer agora. Que Eita, ele é Fabiano, um, tá surpreendendo aí, Schopenhauer, caramba. que ele é um filósofo alemão, né? Do início da década, da década passada. É um dos maiores filósofos e até hoje é um dos maiores, né? Então ele tem Uhum. muitas obras legais. E aí ele é um filósofo muito puxado para a dor humana, para a realidade. E uma frase que eu concordo muito com ele, que é uma frase muito famosa, que diz o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E se a gente for pensar no hoje em dia, quanto do seu produto as pessoas anseiam em ter no seu dia a dia? Então a gente pode colocar diversas marcas que trabalham com essa psicologia humana, que o humano está sempre na ânsia de ter algo. E aqui eu vou dar um exemplo que a gente sempre dá, que é a Apple, que está sempre lançando um novo produto, lançando um novo iPhone, um novo Mac, que aparentemente deixa aquele produto obsoleto que foi passado e o novo é o que há. E aí as pessoas caem nisso de ter a ânsia de ter o antigo, mas elas. Ou, quer dizer, não tédio de ter o antigo, mas na ânsia de possuir o novo, mesmo que aquele novo não mude tanto. Então, grandes marcas sabem trabalhar com essa psique humana e isso é muito, muito interessante se a gente for ver num aspecto de observador mesmo, um bate-papo.
Porque muitas pessoas não entendem isso, como que a Apple vende tanto, como que marcas de luxo vendem tanto, porque elas trabalham muito nisso. Você concorda com isso, Fernando? Nessa frase do Howard, também nesse mecanismo que as grandes marcas de luxo, que gostam de ter clientes fiéis e que sempre lançam novos produtos para vender mais. O que você acha disso? Eu gosto porque eu vou colaborar aqui com esse pensador que eu gosto bastante, tenho lido as obras dele, que é o próprio Bauman, o Fabiano. Lá no livro dele, Sociedade para o Consumo, a gente vê que as pessoas e os produtos, na verdade, na era contemporânea que a gente está vivendo agora, cresce a economia e a geração de lucro e riqueza predominantemente à medida que cresce a atividade comercial, consequentemente a gente está falando de consumo. Então, Uhum. quando a gente cai dentro dessa ideia, o que acontece? Pessoas vão consumir o tempo todo. E eu não acho errado haver o consumo, até porque nós vivemos do consumo, Fabiano. Isso é a base do capitalismo, que é Sim. os avanços de produção do sistema capitalista, que intensificou, né, no último século. Agora a gente deságua em 2021 com a era da informação. Então a gente vem vivendo também uma transformação que a nossa próxima geração já vai ter passado, nem vai ter passado por isso, que é uma revolução, eu diria que nós estamos vivendo essa era da informação. Mas eu sou a favor sempre do consumo consciente. Então, assim, eu tenho um iPhone, né? Tem um modelo, bacana, um iPhone bem recente e tal. É o 14 Pro Max, mas tem o 15. Uhum. O que muda? Nada. Muda uma cor, um negócio. Tipo, pra mim não faz sentido, sabe? Então eu não sou aquele cara que eu todo ano eu vou trocar. Eu vejo um tempo médio. Se precisar, se for realmente fazer diferença pra mim, eu consumir um novo produto, igual a gente tá falando aí, a gente tava falando nos bastidores isso, tá, gente? Mas da memória de um computador, etc. Eu preciso trocar a minha e expandir, por quê? Porque tá pedindo, por um aspecto profissional. Tô produzindo mais conteúdo, tá consumindo mais memória e etc. Então a gente precisa Sim. daquela coisa. Então eu faço essa análise, esse filtro quando eu vou consumir. E você? Eu vou deixar até aqui na caixinha de respostas do Spotify, uma pergunta: como é o seu consumo? É consciente ou é desenfreado? Responde aí pra gente que a gente quer saber. Mas, como até o Fernando disse no começo do episódio, eu sou uma pessoa mais racional na hora de fazer a compra, mesmo que às vezes eu acho que eu tenho essa questão da emoção, mas eu penso muito até eu fazer uma compra. Como, por exemplo, faz uns 2 anos ou 3 anos que eu migrei, acho que faz 2 anos, na verdade, que eu migrei do Windows para um Mac. E eu falei, caramba, meu, eu vou investir um dinheiro alto no Mac Uhum. para trabalhar e tal. E eu fiquei pensando, será que vale mesmo a pena? Será que isso vai me trazer retorno? E depois de muito pensar, falei, cara, eu vou comprar um Mac porque faz sentido pro meu trabalho. Listei ali os pontos positivos, os negativos e falei, faz sentido pra mim. Mas tem muita. Faz muito. Já tem um tempo já que eu tô com ele, mais de 2 anos, na verdade. E eu uso ele todo dia, todo santo dia. Então tá mais que pago o valor que eu paguei nele, porque eu realmente consumi. Mas algumas pessoas realmente, igual você disse aí na sociedade do consumo, elas consomem por consumir apenas, pelo prazer de ir lá comprar. E eu até tava vendo isso, eu não lembro agora o canal que eu estava assistindo esse vídeo. Se eu não me engano, talvez seja até no Wesley Delonogari, é assim o nome dele? Do reservatório dopamina, eu acho, E né? isso mesmo, né? Que tem até esse reservatório de dopamina, que é o treinamento dele. Que Uhum. as pessoas, elas sentem um prazer, uma descarga de dopamina quando elas compram muito intenso. Então acaba virando um vício de comprar, um vício de ir lá e passar o cartão no Shopee, no AliExpress, no Mercado Livre. E, Então, cara, hoje. posso, posso até te Pode falar falar. algo? Que aí eu vou trazer pra dentro do nosso podcast informação valiosa. Que aqui, gente, eu tô falando aqui de planejamento estratégico, uma aula sensacional que eu tive dentro de um MBA de negócios, que aqui é informação só pra quem ouve o nosso podcast. A Bora Shen, lá. sabendo disso, uma análise, a gente gosta de ser prático aqui, uma análise de caso da Shen. Dentro do planejamento estratégico deles, Fabiano, eles têm uma série de uma cadeia de fornecedores muito mais rápida e eficiente que a Zara.
que ali a Zara tem um centro de distribuição, tem uma fábrica, vai para o centro de distribuição, do centro de distribuição vai para a loja, né, no depósito da loja, da depósito da Aham. loja vai para dentro das prateleiras, ok. E aí fica com aquele tudo empilhado lá dentro do depósito. A Shein não, a Shein ela trabalha um modelo de venda online, ela tem uma cadeia de fornecedores de mais de 2.000 fornecedores, onde consegue produzir peças com muita velocidade, não tem estoque, porque trabalha por produção, e eles conseguem medir isso tudo dentro do e-commerce, da plataforma de e-commerce. E o que eles acontece, que é o que o Fabiano tá falando da psicologia. A peça lá é barata e ela não é feita para durar. E detalhe, o consumidor sabe que aquela peça não vai durar porque ela é barata. Então eles Sim. trabalham isso e a pessoa, Fabiano, eles fizeram uma pesquisa que a pessoa, ela não se o produto tem um pequeno valor, um exemplo, a peça é R$20, R$30, ela coloca 7, 10, 15 peças dentro do carrinho, querido. Então, o giro é muito alto, porque a pessoa fala, tô comprando pouco. Quem é da nossa, vou revelar a minha idade, mas a época, tenho 20 e poucos, tá, gente? A época das lojas de R$1, Fabiano. Cara, você fala, putz, é R$1 a loja. Mas você saía de lá gastando 20, 30, 50 É, reais. É a sim. mesma estratégia, cara. O que eu quero dizer é isso, da pessoa falar, loja de R$1. Você fala, nossa, economia e preço baixo. Você entrou lá dentro, pronto. Você cai num cross-sell, você fala, nossa, eu também preciso disso, é mais R$1. Ah, mas eu preciso daquilo, é mais 2. Ah, mas eu preciso daquilo outro, é mais... Ou seja, daí você sai e gastou 50. E o objetivo era, o chamariz foi R$1. Então, É, achei através disso, olha, gente, isso é psicologia de consumo. Eles trabalham preço baixo, a peça não é de extrema qualidade, o consumidor sabe disso, a Shein sabe disso, mas vale a pena o custo-benefício. Então, eles trabalham dentro desse posicionamento, que é ser campeão, ser líder em custo-benefício ali, para o cliente ser realmente atrativo por preço e vem batendo de frente aí com a Zara, que é uma gigante do mercado, né, Fabiano? sim, uma coisa que a Shein faz muito bem, eu acho que ela é a mais top do mercado nessa questão de moda, usuário, é que ela tem muito fãs da marca, isso ajuda muito, e tem muito avaliadores dos produtos. Então, se você entrar no site da Shein, faz esse teste. E entrar em qualquer peça, vai ter lá diversas avaliações do produto. Isso faz com que as pessoas comprem, confiem mais na marca, confiem que o produto é bom ou não, né? A depender. E também, se você for ver lá no site, até a psicologia do design, que as coisas estão numa formatação muito agradável, onde o preço está num bom formato, as avaliações, o botão do carrinho. Então, tem muito disso. A gente até pode fazer um episódio depois sobre psicologia do design, que a gente pensa que não, mas faz total diferença, ainda mais no Vamos. digital, que trabalham muito essa questão. Então, eu diria que a Shein é um case muito forte. Eu, particularmente, nunca comprei na Shein, mas a minha Nem eu. namorada já, e diversas pessoas já que eu conheço já compraram, minha mãe, enfim. Muitas Sim. pessoas já compraram do meu ciclo, e então é uma marca muito forte. Inclusive, ela vai vir pro Brasil, né? Ter centro de distribuição aqui, se eu não me engano, Pois né? é, pois é. Não, eles estão Então fortes, cara. Eles realmente vêm pra pegar pesado, sabe? E é uma assim, marca fortíssima. eu gostaria de fechar, Fabiano, pelo menos aqui da minha parte, dizendo o seguinte, que eu gosto sempre de deixar alguma dica prática pra galera. E a principal que eu percebi desse nosso bate-papo leve, descontraído, é que as pessoas elas precisam ter clareza em todas essas etapas. E é por isso que a gente fala muito do mecanismo que a gente faz aqui para os empresários e majoritariamente profissionais de serviço, né? Então, mentores, consultores, advogados, médicos, arquitetos, que é o quê? Desenhar esse fluxograma, ou seja, de onde é a cadeia dos seus potenciais clientes, como a gente atrai eles, como que a gente faz um funil inteligente para qualificar melhor, como a gente monta uma estrutura, como a gente se posiciona dentro desse mercado. Então, se você não conhece, faz a sua avaliação, tá aqui na descrição desse episódio. E eu vou fechar de que maneira? Sempre que aparecer, né, um, uma impulsão, ou seja, a gente fala impulsões, né? Eu vou citar Freud, a gente tá filósofo hoje, hein? Pulsões de vida, né? Então, o sentimento de conquista e realização, gente, que basicamente é onde estão situados ali os profissionais de serviço, eles estão na quarta e quinta cadeia. Médicos podem estar ali dentro de uma primeira
que é alguns médicos de atendimento rápido, básico, né, enfim. Mas geralmente quem é mais na parte estética, enfim, mesmo que na medicina, é quarto e quinto pilar. Então se atenta a isso, o seu consumidor, ele é bem mais emocional, tá? É um recado aí para os profissionais de serviço desse campo e para os profissionais de serviço, a engenharia, arquitetura, consultoria, vendas e mentoria, é oportunidade. Então, muitas das vezes, o seu consumidor, ele vai ser aquele cara que ele vai pensar no retorno que você vai trazer para ele, tá? Ou seja, pô, vou investir aqui X, é o caso aqui da High Profit. A pessoa fala, bom, eu vou investir X porque eu vou ter essa estrutura, vou ganhar mais dinheiro, vou conseguir fazer isso, vou fazer aquilo. Então é simples. Então eu deixaria com essas duas dicas práticas aí, Fabiano, e encerro por aqui. É isso, cara, é isso. Encerrou da maneira perfeita esse nosso podcast. E aqui no Mecanismo, não deixa de seguir, não deixa de curtir o episódio, porque isso ajuda muito a gente a se posicionar. E não deixa também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Responde a nossa pergunta que a gente fez aí anteriormente. E aí, o último recado, segue a gente lá no Instagram, Estratégia HP. Manda sua dúvida, manda sua sugestão de episódio, que a gente vai curtir muito receber. Beleza, É Fernandão? isso. Acho que é isso, Tamo né? junto. Até o próximo episódio. Nos vemos na sexta-feira que vem.